Buonasera, muito boa noite, chegando até você, Alma Italiana, aquele programa que fala sobre cultura, fala sobre negócios, desta vez vai falar sobre saúde, vai trazer também as memórias da imigração italiana através de uma obra literária. E é com muito prazer que eu recebo os nossos convidados, o médico urologista Carlo Biolo. Muito boa noite, doutor. Buonasera. Piacere. Prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. Convite do meu paciente Vanderlei Alíbio, também está com a gente aí no estúdio. Está nos prestigiando. Está nos prestigiando, uma honra. E pretendo, depois desse programa, quem sabe, estar participando mais das atividades da sociedade. Olha, italiana. que seja muito... Viu como o italiano tem negócios no sangue, né? Ele tem o DNA de empreender, de coragem e de arrojo. Falando em arrojo, nós também vamos receber de fora de Porto Alegre o escritor Leonardo José Andriolo e também conosco o presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, o engenheiro Ari Rogério De Marco, sobrenome nobre com 3 palavras. Muito boa noite, presidente. Boa noite, Cris. Buonasera a tutti. É uma satisfação voltar ao programa, especialmente sobre os assuntos de imigração italiana, assuntos médicos, cuidado com a saúde. A saúde do homem, e também muito boa noite ao nosso colunista que sempre nos traz notícias boas, o doutor médico Francisco Morelli, vice-presidente da Sociedade Italiana. Buonasera a tutti, é um prazer novamente estar aqui nesse programa. E lembrando sempre que Alma Italiana é uma realização da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, na esteira dos seus 130 anos. De imediato, doutor Carlos, nós vamos lhe perguntar sobre o sucesso que foi a sua participação no Congresso Americano de Urologia, um orgulho para a nossa comunidade ítalo-brasileira. Novamente, Cris, então, agradeço aqui a participação no programa e a gente poder comentar e discutir novamente os aspectos que envolvem a saúde do homem, a saúde do homem, que a cada ano a gente consegue melhorar, né, através das campanhas, melhorar a busca do homem, né, principalmente o urologista, para fazer a prevenção, não só das doenças da próstata, as doenças em geral, né, que acometem o homem, hipertensão, diabetes, enfim. Eu já participei, né, de alguns congressos fora, enfim, muito relacionados aos trabalhos científicos que participei na área da próstata. Realmente, um desses congressos americanos, um dos trabalhos foi agraciado como o melhor trabalho da sessão. Então, obviamente, a gente fica muito feliz representando o nosso país em eventos, né, o Congresso Americano hoje é o maior congresso de urologia do mundo. Perfeito. Eu tenho participado do Congresso Americano, do Congresso Europeu, e obviamente o Congresso Brasileiro também é o terceiro maior, só perde para esses dois. Que bacana, que orgulho. Doutor, neste congresso e nessa sua caminhada de clínica privada enfim, a gente percebe um número maior de câncer de próstata. Isso é porque eles estão mais recorrentes ou porque o homem está investigando de forma mais precoce? Então, acho que as duas perguntas têm resposta positiva, né? O câncer de próstata é um câncer que incide com a idade, então o homem vive mais, obviamente o câncer incide mais, de maneira que 1 para cada 6 a 7 homens ao longo da vida vai ter câncer de próstata. 1 a cada 7? Isso, é bem alto. Que alto! E a outra doença, a hiperplasia benigna da próstata, é mais frequente ainda. De maneira que todo homem vai ter hiperplasia de próstata, todo homem, ao longo da vida, a não ser que ele não tenha vivido o suficiente. Né? Morreu antes, não vai ter a doença. Desses que desenvolvem hiperplasia,
pelo menos metade deles vai precisar de algum tipo de tratamento, seja medicamentoso ou cirúrgico. Desses que iniciam o tratamento medicamentoso, pelo menos 30% vão precisar de algum tratamento cirúrgico em algum momento. Mas a cirurgia da próstata, ela tem se revolucionado nos últimos anos. De maneira que aquele medo que o homem tinha de mexer na próstata, a gente está tentando desmistificar esse medo. Porque hoje a gente tem já há algum tempo a cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica. Eu, por exemplo, fiz minha formação já em 2010, na Universidade de Harvard, no Children's Hospital lá. Então, desde 2010, né, que eu mexo com cirurgia robótica. E outras tecnologias, em especial para a hiperplasia da próstata, elas realmente têm revolucionado o tratamento nos últimos anos. De maneira que a gente consegue preservar a ejaculação dos pacientes em alguns procedimentos e praticamente em todos os procedimentos, mesmo os para câncer de próstata, a gente consegue preservar e manter uma boa ereção dos pacientes. Eu tenho certeza que o Dr. Morelli está pensando em lhe fazer uma pergunta tão atento que ficou na sua resposta. Inclusive sobre cirurgia robótica, né? Eu confesso, depois o Dr. Morelli, que também é médico, vai complementar, mas como leiga, quando a gente fala em cirurgia robótica, eu lhe confesso que sempre me vem uma dúvida, como é que acontece, assim, como é que o senhor pode explicar para os leigos esse avanço da medicina através da robótica? Sim, então, isso é uma pergunta muito frequente, né? O paciente vem para consulta procurando a cirurgia robótica, mas ele não sabe ao certo como é que funciona. Quem é que opera, né? A gente, ou é o robô? Como é que é isso? Então, é sempre o médico que opera, né? Nós instalamos as pinças do robô no paciente, o paciente está lá na maca, a gente insere as pinças na barriga do paciente com um pequeno cortezinho, e depois, num console que fica ao lado dele, a gente comanda essas pinças. Então, nós médicos que operamos, que mandamos, né, os comandos para os braços do robô. De maneira que é uma cirurgia extremamente segura, né, uma cirurgia que tem a vantagem em relação à cirurgia convencional de corte, em termos de recuperação, de sangramento, de preservação da continência urinária, que é o que impacta muito a qualidade de vida, né? Porque às vezes a gente curava o câncer com a cirurgia tradicional, mas o paciente ficava com incontinência urinária, o que é muito perturbador mesmo para a qualidade de vida, mais do que a perda da ereção. E o robô ele permite uma visão ampliada em 3D, com movimentos mais minuciosos, mais delicados que a nossa própria mão. Então a gente consegue preservar melhor as estruturas, inclusive os nervos da ereção que passam muito próximos da próstata. Então, a grande maioria dos pacientes que são potentes previamente à cirurgia, a gente consegue manter hoje em dia. A não ser que a gente descubra o tumor numa fase um pouco mais avançada, que aí já está querendo sair da próstata, encostando nos nervos, e não tem como preservá-los. Por isso que é fundamental hoje a prevenção, descobrir cedo, esse é o segredo. Descobriu cedo, a cirurgia, né, uma cirurgia com robô, que a recuperação é muito rápida, o paciente vai embora no dia seguinte do hospital, então vai passar um perrenguezinho rápido, mas, né, vai ficar com a vida como era antes, se descobrir cedo. Doutor, vou te fazer uma pergunta. Posso? Deve. Quando a gente fala em próstata, que é um órgão muito delicado para o homem, né? Eu tenho a impressão que fica com medo de que ele não será o mesmo na questão sexual. Tem alguma perda? Então, normalmente tem alguma pequena perda quando a gente retira toda a próstata, né? Sim. Quando é que a gente retira toda a próstata? A gente vai tratar o câncer de próstata. Então, sempre existe alguma pequena perda. Mas, como eu falei, hoje com a cirurgia robótica, a gente consegue preservar as estruturas, preservar os nervos. Na grande maioria das vezes, a gente consegue manter a potência sexual do paciente, mesmo que seja, eventualmente, com alguma medicação ajudando, né? Alguns exercícios, a gente pode lançar a mão de alguns artefatos para ajudar no pós-operatório, mas se o paciente não tem nenhuma doença prévia, se é potente, né, antes da cirurgia, a gente consegue
preservá-la na maioria das vezes, como eu falei, descobrindo, né, o tumor dentro da próstata. Então as mulheres têm nos ajudado nisso também, Sim. né? Porque a mulher ela é mais preocupada com a saúde do que o homem, sempre foi. E ela Isso também se ocupa com a saúde, no caso do companheiro, Perfeito. né? Então eu fico muito feliz quando o paciente chega no consultório, ou com a esposa, ou com a mãe, ou com a filha, né? Porque eu sei que ele está bem cuidado. Ele não vai deixar de se cuidar. Então é fundamental. Eu agradeço, né, o trabalho das mulheres. E com as campanhas a gente incentiva que o próprio, né, que o homem procure. Mas as campanhas também servem, também chegam nas mulheres, e elas também nos ajudam muito nesse sentido de prevenir as doenças da próstata no homem, né? Que, como eu falei, é fundamental. Diagnóstico Perfeito. precoce é o segredo para a próstata. Doutor Francisco, o senhor que também defende uma medicina humanizada, ela é válida no caso da saúde do homem e que ele perca o medo ou até aquela faixa de conforto, né, de não procurar, sente uma coisinha, sente outra e vai levando. Qual é o papel da medicina humanizada neste aspecto? Bom, primeiro eu quero dizer ao nobre doutor aqui que eu fiquei, digamos, de boca aberta, como diz o outro, de como funciona a robótica, como funciona a cirurgia. Eu não tinha nem ideia, né? Nunca mexi com cirurgia, e então não tinha ideia. Fico bem feliz que as coisas acontecem assim, e acontece de uma forma que traga para o homem mais vida, mais qualidade de vida, né? Então isso é importantíssimo. Com relação à pergunta que tu fizesse, humanizar a medicina, humanizar em todos os sentidos. Então, nessa parte, mais ainda, a pessoa, através do colega, do urologista ou de um clínico geral, ou enfim, um médico da família, leve uma palavra de conforto, né? Eu agora, depois dessa aula aqui, maravilhosa aqui, e eu quero saber mais depois, né, para aprender, com isso eu vou poder trazer mais informações para os meus amigos, para os meus pacientes. Eu sou pediatra, né? Trabalho numa clínica geral desde antigamente, né? Sempre é solicitado, né? De rua aí, então, de medicina. Então, eu tenho muito contato, então eu vou poder transmitir mais tranquilidade, humanizar mais essa pessoa, esse amigo, esse paciente, esse parente, sei lá o quê. Então, fico muito feliz. E feliz. Obrigado pelas notícias e parabéns pelo teu trabalho. E complementando, né, obrigado, agradeço as palavras. A tecnologia, né, empregada na medicina, a robotização, não quer dizer, né, que ela se torne menos humanizada. Claro, ela é até mais, ela é, digamos assim, mais delicada, né, porque eu acho que o robô, do ponto de vista operacional, ele tem maior precisão, mas é óbvio que um coração e uma mente estão organizando todo o processo. Perfeito, então a gente tem que usar a tecnologia para nos auxiliar apenas, né? Claro. Mas nunca esquecer que o principal da relação médico-paciente realmente é a parte humana, né? Com certeza. E a gente está sempre acolhendo, desde da prevenção, o diagnóstico, o tratamento, e guiando o paciente nesse caminho. E humanizado também estão os nossos comerciais, com mensagens que eu tenho certeza que você vai curtir. Voltamos na sequência.
Já imaginou propor ideias que transformarão o futuro sustentável do nosso estado? Então, acesse a plataforma gov.br/PactoRS25. Lá você pode criar propostas em 4 eixos temáticos, ou ainda apoiar outras propostas. As mais curtidas seguirão para uma seleção final, onde as 80 ideias mais votadas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade do Rio Grande do Sul. Participe! Um convite à Assembleia Legislativa. É uma pena que você não pode estar conosco aqui nos comerciais, porque a conversa rolou e tem perguntas, tanto do presidente Ari quanto do vice-presidente Francisco Morelli, sobre a saúde do homem. Aqui nós cuidamos do homem, nós cuidamos das mulheres e nós cuidamos muito, 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 muito também das crianças e da cultura italiana. E falando em cultura italiana, nós vamos agora visitar Leonardo Andriolo, que vai nos falar sobre o petulante, costurando de uma forma muito hilária e crítica a imigração italiana no Brasil. Fala para nós sobre o petulante, Leonardo. Buonasera, saluti a tutti. Então, Nanetto Pipetta é este personagem ficou muito conhecido e muito presente na memória, acho que de todos que viveram na região de colonização italiana, na Quarta Colônia. E foi uma publicação que iniciou em fascículos, em capítulos no jornal, os capuchinhos aí da região terra, né, do Estafeta Rio-Grandense. Começou em janeiro de 1924 até fevereiro de 1925, cada semana um capítulo. O jornal saía nas quartas-feiras para dar tempo de chegar até o domingo, né? Os assinantes, depois da missa, levavam o jornal para casa. E aí aconteceu um fenômeno que eu acho muito interessante, né? Apesar de nem todos serem letrados, os colonos, as histórias se tornaram muito populares. Por quê? Porque chegava o jornal em casa, o pai lia para a família, ou nos filós. Então aquelas histórias se tornaram extremamente populares pela tradição oral, né? E em fevereiro de 1925, um frei capuchinho, que era diretor do jornal, achou que aquelas historietas não estavam agradando muito, né, na instrução dos colonos e decidiu acabar, né, com a história para publicar em italiano, né, língua italiana oficial, Robinson Crusoe. Nanetto Pipetta era publicado em dialeto, né? E aí acabou a história, né? O frei Aquiles Bernardi, autor, que não era nenhum intelectual, era um frei que tinha vivido pelas colônias, e então ele afogou o nosso herói, né, no Rio das Antas. Né? Nanetto era um anti-herói, desajeitado, atrapalhado, ingênuo, mas com histórias muito engraçadas. Perfeito. Presidente Ari. Eu fui um dos leitores do Nanetto Pipetta. Lembro-me que meu avô era um dos que gerenciavam se eu não me engano, o Correio Rio-Grandense, recebia lá em Santa Catarina, acho que semanalmente, mensalmente esse jornal. Mas eu sou mais recente, eu tive acesso ao livro mesmo. Lembro-me que o Nanetto Pipetta é um personagem muito engraçado, né? Vivia lá no meio das colônias. E penso agora de um personagem mexicano, o Chaves, na televisão, que me parece um personagem muito semelhante ao que foi o Nanetto Pipetta. Então, para gerações atuais, pensarem quem foi o Nanetto Pipetta, olha, era um personagem muito semelhante ao personagem que faz o Chaves. Só que o Chaves, né, vive nas cidades e o Nanetto Pipetta vivia lá na colônia. Estou correto, Leonardo? É uma forma cômica de falar de dificuldades reais, né? Porque o Chaves também tem essa conotação social, de trazer um problema social, né? E o Nanetto foi um imigrante que veio do Brasil ainda meio adolescente, jovem, assim,
fugindo da família em busca da cucanha, né, da fortuna, e como todos os outros imigrantes, chegou aqui e não encontrou cucanha nenhuma, né? Mas através de situações muito engraçadas e de uma linguagem que ele conseguiu traduzir de uma forma assim brilhante, a linguagem dos colonos, o que se falava realmente daquela forma, né? Muitas vezes exageradamente dramática, né? Mas falando das dificuldades reais. E eu acho que uma coisa assim das histórias do livro em si, uma coisa que me marca muito, eu acho que tem a ver com um pouco de como nós somos, né, nós descendentes italianos, e a capacidade que nós temos de rir de nós próprios, né? Eu acho que a Nanette Pipetta é essa prova. É o personagem italiano, colono como todos os outros, atrapalhado, desajeitado, ingênuo, um anti-herói, mas a gente ria com gosto de tudo aquilo porque a gente, no fundo, se identificava com aquilo. Perfeito. Que bom, né, a gente poder trazer essa cultura, porque isso é saúde aí, né, doutor? Inclusive quando a gente tem a capacidade de rir de si próprio, isso não chega a ser terapêutico? Com certeza. Quando a gente ri, né, quando a gente faz exercício, a gente libera endorfina, né, que é uma substância que, sem dúvida, tem uma função cerebral na redução do estresse, que é um dos principais, né, fatores relacionados com várias doenças, né, em especial o câncer, né? Então, olha só, sem dúvida, né, a risada é terapêutico também. Olha que dica italiano, valiosa, né? Tô bem nessa. E graças a Deus, né, o italiano é fenomenal nesse quesito. Né? Então, eu que tive lá, minha família vendo do porto de Gênova, né, chegando até Erechim, né, através de, enfim, ferrovia, né, na época o governo começou a criar aquelas políticas, né, de territorialização e estímulo à imigração europeia, né? Então, sou muito feliz de ter, né, meus ancestrais vindo da Itália, e por isso eu me considero, de certa forma, bem humorado. Que bom, e que dica valiosa, né? Das pessoas entenderem que o riso e que a diversão e o lazer trazem saúde. Falar em riso, falar em diversão, falar em lazer, em saúde e longevidade, doutor Morelli. Temos alguma programação da Sociedade Italiana ainda para o mês de setembro? Sim, eu vou pedir para o meu presidente, Ari De Marco, anunciar, mas sim. Antes eu queria fazer uma pergunta para o colega, que é importante para quem nos assiste, principalmente a classe do homem. De quanto em quanto tempo, doutor, a gente deve fazer o PSA, o toque, a ecografia prostática? Perfeito. É fundamental essa pergunta, e a resposta é que a gente deve fazer a prevenção pelo menos uma vez por ano. É claro que hoje a medicina está muito individualizada, e a gente tem outros exames, além do PSA e do toque retal, que hoje a gente baseia, né, a nossa conduta. Mas assim, se o paciente tem história familiar de câncer de próstata, ele deve iniciar aos 45 anos. A raça negra também, né, porque é um câncer que incide mais na raça negra. Opa! Então, câncer história familiar e raça negra aos 45 anos, se não tem história familiar aos 50 anos. Uma vez ao ano. Se o homem não quer fazer o toque retal, que pelo menos ele nos procure para fazer o PSA. A maioria dos tumores de próstata a gente detecta somente pelo PSA, mas 5% dos casos do toque retal faz a diferença, então é importante. Mas se ele tem alguma ressalva em relação, não é que ele vai consultar com o urologista, vai ter que fazer o toque retal. Não é assim. Obrigado. Não. Que incomoda, né? Tem uma certa... Que pelo menos ele procure para fazer o check-up, né? Como eu falei, a gente pesquisa hoje outras doenças, trata outras doenças, vê o homem, né, como um todo. Como uma pessoa, né? Exatamente. Né? Não olha só para a próstata dele, não. Olha ele como um todo. Então é fundamental que nos procure pelo menos uma vez por ano. E como eu falei, hoje a gente individualiza caso a caso, porque a gente pode lançar mão eventualmente, né, de outros exames, como a ecografia da próstata, a gente vê o tamanho e a anatomia da próstata, exames como a ressonância magnética, né, que pode sim, em caso de alguma suspeita de alteração do PSA, substituir, né, o toque retal, nos dar uma avaliação muito mais aprofundada da próstata do que apenas o PSA e o toque retal. Perfeito. Então é importante, né, ainda a realização do toque, mas se o paciente não quer, a gente tem outros recursos que a gente pode substituir. O importante é que você vá e cuide da sua saúde.
cuidar da sua saúde também é ter lazer, ter momentos de felicidade. Que casa italiana mais própria para ter essa alegria que não a sociedade italiana? O que nós temos para setembro, presidente Ari Rogério de Marco? Temos no dia 18 de setembro. Agora? A escritora Cristine de Mello participará do nosso Giovedì Culturale, Quinta-feira Cultural, e ela vai falar sobre Leonardo da Vinci. Olha que beleza. A Cristine de Mello é uma escritora internacional, luso-americana, e tem participado sempre das nossas atividades culturais. Teremos também no dia 25 uma noite de tango. Opa, vamos à Argentina? Dentro da nossa pluralidade, o maestro Roberto Pinheiro vai tocar tangos, onde acontecerão apresentações de casais, e as pessoas que souberem poderão também dançar o tango. E as que não souberem também podem, né? Tentar as tentativas. E será uma noite também com um jantar frugal, mas teremos lá nhoque nessa noite de tangos. Então, nós reunimos aqui para você a saúde e também a preditividade, né? A gente pode buscar não ficar doente, não é, doutor Carlos? Perfeito. Isso é o que deve basear a nossa conduta em saúde, a prevenção. Né? Remediar é muito mais difícil, todo mundo sabe, do que prevenir. E não só buscar, né, o médico, mas que o paciente olhe para ele mesmo, olhe para si e veja o que ele pode mudar, né, nas suas atividades diárias em relação aos seus hábitos, exercício, um bom sono, enfim, práticas que evitam o estresse, uma boa alimentação. Perfeito. E é isso o recado. Obrigado. Nós que agradecemos, e o tempo urge, nós então agradecemos aos nossos ilustres convidados, Dr. Francisco Morelli, o Dr. Carlo Bioli, o nosso presidente, que fazia tempo que não vinha e agora veio 2 vezes seguidas e segundo ele, voltará. A você que esteve conosco, muitíssimo obrigado, muita honra e prazer na sua companhia, tenha uma semana intensamente italiana, cuide-se e marque a sua consulta para poder viver mais e melhor.